chegamos ao momento de tratar do exercício de como praticar o partir do pão, a ceia do Senhor. Nós não temos nenhuma instrução específica da Escritura, algo que se possa usar como referência específica. Temos o que foi mencionado hoje de manhã: o Senhor deu graças, partiu o pão e tomou o cálice. Essa é a essência. Mas agora nós nos reunimos, queremos atender ao pedido do Senhor e queremos nos reunir e queremos saber o que os irmãos fazem como assembleia, o que eu faço como irmão que senta em qualquer banco, incluindo as irmãs, o que as irmãs fazem nesse momento. Gostaríamos de rogar ao Senhor, como já fizemos, para nos dar luz nesse sentido. E como estou aqui, eu vou dar uma ideia inicial já. Primeiro ponto: essa celebração é uma celebração que o Senhor faz, conclama aos seus. É uma coisa para os crentes em Cristo. Nós celebramos a unidade do corpo de Cristo. E esse corpo, no contexto da mesa do Senhor, né? Esse corpo, ele é formado por todos os verdadeiramente salvos. Não tem nenhum salvo que está excluído desse corpo. E, por outro lado, não tem nenhum incrédulo que, por engano, esteja lá dentro. Ele pode estar até assistindo às reuniões, mas ele não faz parte do corpo. Então, pelo lado da mesa do Senhor, ele não tem o seu lugar ali. Até mesmo quando nós falamos da ceia do Senhor, é o Senhor que diz: fazer isso em memória de mim. Ora, a partir de que momento o Senhor Jesus se tornou o meu Senhor? Eu nasci no seio dos irmãos, por isso que eu sou privilegiado, meu sempre foi? Não. Romanos, nós lemos que se confessares com a tua boca Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, a partir do momento que eu reconheço o senhorio de Cristo na minha vida, eu o aceito como meu Senhor, é que vale o que ele tem a me dizer, que eu me sujeito às instruções dele. Então, eu creio que está colocada a referência de que é uma festa, é uma celebração, um evento, perdoem os termos, para crentes. E a outra coisa, nós temos ouvido esses dias já, inclusive na nossa Assembleia Local, nós ouvimos no domingo passado, com respeito a quando ele é celebrado, o dia do Senhor. O domingo. Esse termo domingo, o irmão explicou, ele vem do latim, dominicale. O Dominicus, Dominus Dei, isso Dei já é mas é do Senhor. E o dia que pertence ao Senhor, o dia em que o Senhor pediu para nós reservarmos para Ele. E foi feita a menção, por exemplo, do Apocalipse. O apóstolo João estava preso na ilha lá. Ele estava impossibilitado de partir o pão. Mas aquele momento era tão especial para ele, ele sabia que naquele momento os irmãos estavam celebrando a memória do Senhor. Era o local, a data apontada. E ele estava em espírito, em sintonia com isso. Então nós vemos como isso, o valor que isso teve para ele. E então, repetindo o que já foi dito até por mim, nós devemos dar um valor especial para esse evento. Não é mais um item na agenda. É um elemento
principal da minha agenda. É ao redor desta minha agenda que eu vou construir a minha vida. É prioridade eu estar lá onde o Senhor está e está querendo ser recordado. Então são dois pontos que eu gostaria de salientar sobre isso. Eu creio que nós temos princípio que podemos aplicar também a essa reunião da celebração da ceia do Senhor, a reunião do partir do pão. 1 aos Coríntios, capítulo 14, ali o apóstolo Paulo trata em especial de uma reunião para edificação do ministério, mas nesse capítulo ele coloca alguns princípios que também são aplicáveis às demais reuniões, como é a reunião de oração e também a reunião do partir do pão. Principalmente 1 Coríntios 14, versículos 33 e 40. No versículo 33 nós vemos: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. E o versículo 40 nos diz: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então nós vemos que para pelo menos esse tipo de reunião existe uma ordem divina a ser observada, que o apóstolo discorre bastante nesse capítulo. E nós vemos no capítulo 11, que tratamos nesses 2 dias, que justamente a instrução do apóstolo quanto à ceia do Senhor parte de uma desordem existente naquele momento lá em Corinto. E a ordem divina que existe para a igreja e, portanto, também para as reuniões, onde se manifesta de uma forma especial o que é a igreja, ela pode ser deixado de lado de 2 maneiras. Por um lado, podemos substituir a ordem divina por uma desordem humana, confusão. Foi o caso dos coríntios. Mas nós também podemos cair no outro extremo e substituir a ordem divina, onde o Espírito Santo tem uma liberdade para dirigir, para guiar, para conduzir. Podemos substituir essa ordem por uma ordem humana. Isso se chama, então, liturgia. E penso que é muito importante observarmos que as instruções quanto à ceia do Senhor, quanto à mesa do Senhor, são justamente instruções curtas, onde nos não é dito muito. Inclusive, as palavras que o Senhor Jesus utilizou no seu agradecer pelo pão e pelo cálice não foram transmitidas nas Escrituras. Com uma boa razão. Justamente para não cairmos nesse erro e simplesmente cegamente repetir então as palavras que o Senhor usou. Assim que sejamos sensíveis à direção do Espírito Santo, principalmente nesses momentos, porque se já para as demais reuniões a instrução é com decência e com ordem, com certeza para essa reunião o mesmo princípio é válido também. Deus ele quer ver uma certa ordem observada, e essa ordem é condicionada à dependência nossa da direção do Espírito Santo. E para tal, como já aprendemos em outras ocasiões, temos que estar sensíveis, inclusive, a essa direção na vida particular durante a semana. Do contrário, ela não vai funcionar nas reuniões. Tanto assim que a palavra nunca nos fala da direção do Espírito nas reuniões. Ela parte do princípio que nós estamos acostumados a isso no dia a dia e aplicamos aquilo, então, automaticamente também nas reuniões. Wenn wir irgendwo zu einem Essen eingeladen sind und eine Einladung bekommen, se nós recebemos convite para estar em alguma refeição em algum lugar, und je nachdem, was das für ein Essen ist, dann machen wir uns Gedanken, was ziehe ich an, wie wird meine Frisur sein. Wir bereiten uns auf das Essen vor. e depende do evento, nós nos preocupamos em como é que eu vou me preparar, que eu vou me aprontar, o que eu vou vestir, que tipo de penteado eu vou fazer. Manchmal etwas übertrieben. Às vezes com exageros. Aber wenn wir von dem, was wir gehört haben, zum Tisch des Herrn eingeladen sind, ist das auch etwas Besonderes. Mas quando nós somos convidados para a mesa do Senhor, isso também é algo especial. Und es genügt nicht nur einfach dahin zu gehen, ich bereite mich schon zu Hause darauf vor. E não basta apenas ir lá.
eu já vou me preparando em casa. Eine gute Angewohnheit ist, beten wir für unsere Versammlungsstunde, auch in der Woche und besonders am Sonntag. Bom costume é que oremos pelas nossas reuniões já durante a semana e também no domingo. Bist du alleine in der Familie oder dort, wo du lebst, tue es alleine. Se você está sozinho na família ou onde você vive, faça-o sozinho. Wenn wir als Familie in die Versammlung gehen, überlegen wir mal, ob wir auch dafür bewusst beten, für die Versammlungsstunde. Agora, se nós, como família, frequentamos uma congregação, então vamos refletir se nós conscientemente também estamos orando pela congregação, pelas reuniões. Und manchmal wäre es vielleicht auch gut, das nicht nur sitzend am Tisch zu machen, sondern kniend zu machen. E às vezes seria bom fazê-lo não só quando estamos à mesa, em casa, mas também de joelhos. Das ist diese Vorbereitung, die wir haben auf die Stunden, wenn wir zu dem Herrn Jesus kommen. Sei es in der Woche oder auch am Sonntag. E essa é a preparação quando nós estamos indo para uma reunião, seja no dia de semana ou no domingo. Wir lesen in 1. Korinther, in 1. Timotheus 2. Nós lemos em 1 Timóteo 2, 1. Timotheus 2, Vers 8. o versículo 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Kann es vielleicht sein, dass wir zu wenig beten für unsere örtlichen Versammlung? Pode acontecer que nós oramos muito pouco pelas nossas congregações, pelas nossas igrejas locais. Mas eu visto que as Bíblias ainda estão abertas aqui em 2 Timóteo 2, versículo 8. 1 Timóteo 2, versículo 8. Eu queria fazer alusão a um fato de como nós comparecemos ao partir do pão. Nós já vimos que a reunião do partir do pão, bem como a reunião de 1 Coríntios 14, o ministério da palavra, reunião de oração, é uma reunião no caráter de igreja, a qual tem como peculiaridade que o Senhor Jesus está no centro e Ele dirige tudo. Nós estamos todos na dependência dEle e é Ele que conduz o desenrolar da reunião. Na reunião do Ministério da Palavra, quem está lá para ser usado, segundo 1 Coríntios 14, o Ministério da Palavra, são os profetas, são aqueles que profetizam, que falam aos homens para edificação, exortação e consolação. Na reunião de oração, e para isso, desculpe, talvez é necessário algum dom, alguma experiência, alguma bagagem espiritual para compartilhar. Ninguém vai trazer uma palavra se não tiver nada que falar. Não é? São 2 ou 3, os outros julguem. Na reunião de oração, temos essa referência aqui de 1 Timóteo 2. São os varões que são assinalados pelo Senhor Jesus, pelo Espírito de Deus, para fazerem o papel da oração. Quero, porém, que os varões orem em todo lugar. Na verdade, essa instrução aqui é um pouco mais ampla. Ela fala em todo lugar. Né? Mas, na reunião de oração, espera-se todos varões que sejam porta-voz dos pedidos. Não é necessário também aqui para isso ter um dom. Né? As mulheres, elas têm um lugar assinalado no reino de Deus, mas não um papel ativo nas reuniões, segundo 1 Coríntios 14. Pois bem, aí chegamos então agora ao partir do pão. Como nós comparecemos? Ali todos comparecem, inclusive as irmãs, na condição de sacerdotes. Então nós vimos as reuniões do partir do pão, eles tinham como sacerdotes. O sacerdote é aquele que cumpre o desígnio de Deus, que nós já vimos esses dias, de 1 Pedro 2.
Versículo 5. Vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer-vos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O sacerdócio do crente na casa de Deus, ele é duplo. O irmão uma vez falou que a casa de Deus tem duas aberturas, duas janelas. Uma para o céu e uma para o lado, para a terra. O primeiro aspecto do sacerdócio ele é para Deus. Acabamos de ler, sacerdócio santo, a fim de oferecer o sacrifício a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E depois nós temos no versículo 9, o segundo aspecto que vai para os homens. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, aos homens nós proclamamos as virtudes de Deus. Ele nos trouxe das trevas para a luz, Ele nos salvou e nós podemos compartilhar essas maravilhas de Deus para os homens. Mas na casa de Deus, somos para com Deus também, temos uma responsabilidade de sermos sacerdócio santo. E como sacerdotes santos, nós trazemos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então nós oferecemos alguma coisa a Deus, cada um de per si, as irmãs também. Nós vamos ainda falar que temos a parte audível, ou seja, a parte coletiva. Nós cantamos, nós temos um irmão que faz a oração, mas temos aquela parte que passa no nosso foro íntimo. E cada um, as irmãs e os irmãos, tem o seu memorial em andamento no seu coração. Porque nós vimos que a mesa do Senhor tinha o aspecto da comunhão, da responsabilidade coletiva, e a ceia do Senhor tinha o aspecto memorial. E o memorial traz uma sua responsabilidade individual, e o memorial é uma coisa que você faz você com Deus. Temos algumas outras passagens que sustentam isso, mas eu gostaria de frisar essa importância, esse fato, para que todos saibam o que estamos fazendo ali. Né? O partir do pão e o tomar o cálice é o ícone, é o emblema do que produz em nossos corações, afetos, sentimentos os quais nós compartilhamos a Deus e que Deus quer ouvir. E como o irmão falou, nós nos preparamos para essa reunião também. Então foi feita menção agora há pouco, à tarde, no Deuteronômio 26 ou 36, 26, do cesto cheio. Vocês já ouviram falar do cesto cheio? O israelita, quando ele comparecia na presença do Senhor, ele era conclamado aqui para tomar, versículo 2, tomar as primícias de todos os frutos do solo, e recolher da tua terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto. Irá para o lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali fazer habitar o teu nome. E virás, o que naqueles dias for sacerdote, lhe terás, hoje declara ao Senhor teu Deus, que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a nossos pais. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá dentro do altar do Senhor teu Deus. Então ele transita na terra prometida. E ali ele trabalha a terra. Ele usufrui das bênçãos da terra. E dá frutos. E ele separa as primícias. Ele separa uma amostra daquilo que ele usufruiu das bênçãos que o Senhor tinha preparado naquela terra. Põe no cesto
e comparece diante do Senhor com o cesto cheio. E ele fala que põe isso diante do altar e apresenta isso diante do Senhor como uma porção do Senhor. E o que significa isso para nós? Em Efésios nós temos que bendito Deus e Pai, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Para que nós tenhamos o cesto cheio no memorial do Senhor, nós temos que ter transitado nessas regiões espirituais que nós recebemos do bendito Deus e Pai. Temos que ter transitado ali e experimentado as bênçãos que se manifestam ali nesse território espiritual. E temos que ter alguma coisa que fique em nosso coração. Algo vai ficar e algo das preciosidades do Senhor Jesus, das excelências dessa pessoa e da pessoa do Pai, da obra que Ele fez, enfim, tudo aquilo que vai ser apresentado e vai constituir o conteúdo da reunião de ser do Senhor, não é alguma coisa que nós fantasiamos na hora, mas é uma coisa que nós já trazemos conosco da nossa semana. Então, fechando o pensamento, nós comparecemos na condição de sacerdotes, todos são sacerdotes, todos têm alguma coisa no coração, e isso se manifesta na reunião. Às vezes não se manifesta, nós temos um desenrolar audível e ao qual nós queremos dar uma sequência lógica. Mas essas coisas são para produzir em nossos corações afetos para o Senhor. Então é necessário também que haja espaço para isso. Então nós temos orações, hinos, a palavra, mas isso não é exatamente tudo que nós apresentamos ao Senhor, mas os afetos em nosso coração. Então é muito importante que a gente aproveitar também essas pausas que existem no decorrer das reuniões para dar vazão aos expor-os diante do Senhor, cada um per si, a adoração que a contemplação da sua pessoa produz e que Ele quer ouvir. E que, repito, é algo que tanto as irmãs como os irmãos são conclamados a fazer na condição de sacerdotes como foram constituídos. An vielen Stellen gibt der Apostel Paulus Em muitas passagens, o apóstolo Paulo Hinweise, wer was tun soll. indica o que alguém deve fazer. Aber hier heißt es in Vers 26, denn so oft ihr dieses Brot esset und den Kelch trinket. Mas aqui no versículo 26 diz assim: todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice. Es geht also nicht darum, dass in der Mitte eine besondere Person sein muss, eine besondere Befähigung sein muss. Nein, es ist ganz einfach die Brüder und Schwestern, die zusammen sind. Então, não se trata de ter entre esse grupo de irmãos alguém com capacidades especiais. Und es ist eigentlich etwas wie ein Denkmal. Auf der einen Seite haben wir den Tod des Herrn und auf der anderen Seite, bis er kommt. Das heißt, in dieser Spanne, auf der einen Seite etwas, was geschehen ist, aber bis er kommt, sollen wir es tun. Então, trata-se de espaço de tempo entre a morte do Senhor e a vinda do Senhor. Então, nesse meio tempo, nós devemos fazer algo. Und wenn das auch so einfach hier steht, und doch wird es oft nicht in vielen Gemeinden so gemacht, aber wir wollen das tun, was hier steht, Brot essen und aus dem Kelch trinken. Embora isso esteja aqui de uma forma tão simples, em muitos meios não é realizado assim, mas nós queremos fazer isso que está aqui, de comer desse pão e beber desse cálice. Und manchmal, als ich an der Anfangszeit
mit dem Brotbrechen begann, habe ich mir oft die Frage gestellt, ja, wie kann ich denn wissen, dass der Herr noch nicht gekommen ist? E daí, mas muitas vezes eu comecei com o Partir do Pão, com a participação no Partir do Pão, e eu perguntava assim, como é que eu posso saber que o Senhor ainda não veio? Und da war es hilfreich zu sehen, dass es an vielen Orten und in vielen Versammlungen das Brot gebrochen wurde. E aí foi um auxílio muito grande saber que em muitos lugares, em muitas congregações, era Partir do Pão. Und mit der Zeit, wenn man die Schrift mehr liest und erkennt auch darin, wann der Herr kommen soll, E com o tempo, lendo mais a palavra e reconhecendo quando que o Senhor voltará, können wir sagen, dass der Herr noch nicht gekommen ist, nós podemos dizer que o Senhor não veio ainda. aber dass wir es weiter tun sollen. Mas que nós devemos continuar fazendo isso. Und wir haben ja auch schon Apostelgeschichte 20, Vers 7 gelesen, E nós também já lemos Atos 20, versículo 7, wo der Apostel Paulus bewusst eine Woche an einem Ort blieb, um dort mit den Geschwistern am ersten Tag der Woche das Brot zu brechen. onde o apóstolo Paulo ficou conscientemente uma semana inteira naquela localidade para poder, no domingo, partir o pão com eles. Denn es gibt hier nicht von einem Datum, es gibt hier nicht von einer Uhrzeit, Porque não se trata aqui de uma data ou de um horário, aber aus der Schrift und auch aus Apostelgeschichte 20, Vers 7 ist für uns zu erkennen, mas das Escrituras e também de Atos 20, versículo 7, podemos identificar dass eigentlich der Sonntag ein guter Tag ist, es zu tun. que o domingo é dia bom para fazer isso. Und so einfach es auch ist, E tão simples quanto é, und manchmal ist die Schrift sehr einfach, e muitas vezes as Escrituras são bem simples, aber wir tun uns manchmal schwer in den einfachen Dingen, wie die Schrift es uns mitteilt. mas nós muitas vezes dificultamos as coisas simples que a palavra nos compartilha. Nosso irmão acabou de fazer a ligação entre a ceia do Senhor e o domingo como o dia adequado para fazer isso. Ou seja, o número mínimo seria os domingos. Apenas um pequeno pensamento que nos mostra também uma ligação interna entre a ceia do Senhor e o dia do Senhor, que é o domingo. É significativo que na Escritura temos duas vezes uma expressão, e apenas essas duas vezes, até onde eu saiba, os irmãos me corrijam se não for. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, nós temos um termo muito especial, que o apóstolo João diz: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E aqui temos no versículo 20 de 1 Coríntios 11, o termo não é para comer a ceia do Senhor. E em ambas as passagens, o termo no original é o dia ou a ceia que pertence ao Senhor. O adjetivo é muito difícil de traduzir isso literalmente para o português, seria como o dia dominical ou a ceia dominical. Dominical quer dizer aquilo que pertence, que é inerente ao Senhor, da palavra dominus no latim. Então é significativo que justamente essas duas coisas, o Espírito Santo utiliza a mesma palavra para descrever que isso é uma propriedade exclusiva do Senhor. Isso, obviamente, não é uma prova lógica que você tem que fazer a ceia do Senhor no dia do Senhor. É apenas um ponto interessante a mais que internamente liga essas duas coisas e nos mostra talvez que realmente o domingo, o dia do Senhor, é o dia adequado para celebrar essa ceia do Senhor, para nos mostrar o número mínimo das celebrações a cada semana, a cada primeiro dia da semana. E sublinha, por outro lado, também, de novo, a autoridade que o Senhor tem sobre isso. Isso nós não devemos perder de vista, porque isto nos esclarece muitas perguntas que surgem nos corações, que são muitas vezes feitas. Se nós somos claros para nós mesmos, ou se temos claro para nós mesmos
que é algo que pertence exclusivamente ao Senhor, que não é meu de forma alguma. Eu tenho privilégio de participar dessa ceia, mas ela não é minha. Eu tenho o privilégio de fazer coisas para o Senhor no dia do Senhor, mas o dia não é meu. Ele pertence a Ele, e essa ceia pertence a Ele. Isso ajuda em muitas questões. Se eu pergunto quem tem autoridade para determinar as coisas, eu ou o Senhor? Se é o Senhor, só os seus direitos devem ser respeitados. Warum heißt es eigentlich nicht, verkündigt ihr den Sieg des Herrn? Por que não diz anunciais a vitória do Senhor? Natürlich war es ein Sieg. Claro que foi uma vitória, Aber wir haben uns gestern schon an mehreren Stellen, haben uns die Brüder daran hingewiesen, was für ein Preis es war. mas ontem já nós por diversas vezes fomos levados pelos irmãos a meditar sobre o preço que custou. Denn hier steht Tod des Herrn, Porque aqui diz morte do Senhor. dann heißt das mehr. E isso significa mais. Dann heißt das mehr wie Sieg. Isso significa mais do que vitória. Auch Sieg, aber es ist mehr als Sieg. Também vitória, mas mais do que vitória. Weil der das Leben hatte, Porque aquele que tinha a vida, der hier über diese Erde ging, wohltuend und helfend an alle Menschen, aquele que passou por essa terra fazendo bem e ajudando a todas as pessoas, ist freiwillig in den Tod gegangen. entrou voluntariamente na morte. Und darum kann das auch mit einer gewissen Traurigkeit oder manchmal, wie soll ich das sagen, das so. Então, por isso também, de certa forma, deve gerar uma comoção em mim. Wenn eine Fußballmannschaft siegt, dann reißen alle die Hände hoch und schreien und es ist Freude da. Então, quando no futebol acontece uma vitória, um gol, a plateia vai ao alto e existem os gritos de alegria. Natürlich ist bei uns auch Freude. Claro que nós também temos alegria. Aber diese Freude, ist mit einem sehr hohen Preis bezahlt worden. Mas essa alegria, por ela foi pago um preço muito alto. Das heißt, in unserer Anbetungsstunde muss nicht depressiv sein, es muss nicht eine depressive Stimmung sein, aber es kann geweint werden, es kann eine Traurigkeit da sein. Mas isso quer dizer que nas reuniões de adoração não há necessidade de estar depressivo, mas deve-se haver um certo contristamento. Das ist ein Unterschied. É uma diferença. Es ist ein sehr großer Unterschied, wenn wir diese Minuten, wenn wir den Weg zum Kreuz des Herrn etwas mitgehen und dadurch Traurigkeit empfinden. É uma diferença quando nós acompanhamos um pouco esse caminho até a cruz, de que nós sentimos tristeza. Traurigkeit über meine Sünde. Tristeza por causa dos nossos pecados. Und dann wissen wir auch, er ist in den Tod gegangen, aber er ist auch auferstanden. Mas daí nós sabemos de que ele foi até a morte, mas ele ressuscitou. Aber wir verkündigen den Tod des Herrn. Mas nós anunciamos a morte do Senhor. Ich hoffe, wir verstehen uns etwas, aber sonst Eu espero que estejamos nos entendendo. vielleicht noch darüber etwas nachdenken. Ich denke, das ist ein wichtiger Gedanke. Ja. Talvez vamos refletir um pouco mais sobre isso, eu creio que é um pensamento importante. Um pensamento como esse que foi agora colocado, nós encontramos quando os discípulos foram a Emaús. Então o Senhor estava com eles e eles falando entre si, mas você não está sabendo o que aconteceu? E depois nós lemos que os corações ardiam. Acho que é mais do que só acrescentar essa emoção que os discípulos sentiram quando se aperceberam e compartilharam com o Senhor o que aconteceu. Eu estava meditando sobre esse assunto e meus pensamentos foram dirigidos a Apocalipse 5.
Não temos em Apocalipse 5 a celebração da morte do Senhor, no sentido do memorial de Cristo. Nós temos uma cena no céu, onde as coisas acontecem em seu formato perfeito e glorioso. Mas eu não vejo que seja tão diferente do que temos aqui. Temos alguém aqui e... Vamos ler, depois eu explico. Versículo 2, a grande pergunta. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra. Ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, temos aqui a confissão. Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E temos algumas cenas aqui, não vou ler todo o contexto, mas o conteúdo das mensagens aqui, no versículo 8, quando tomou o livro, os 24 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo, e o cântico é dirigido diretamente ao Cordeiro: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, veja que eles me lembram da sua morte. E com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo, nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. A exaltação aqui continua, mas eu queria com essa explicação não somente fazer o gancho que acabamos de ouvir, mas também lembrar uma pergunta que foi colocada ontem aqui: para quem nós anunciamos? Todas as vezes que beberdes, que comerdes esse pão e comerdes o cálice, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Eu me pergunto se estamos nos dirigindo diretamente ao Senhor Jesus, diretamente ao Pai, apresentando o Senhor Jesus ao Pai, se nós não estamos anunciando a essas pessoas da divindade, falando diretamente a eles. Os irmãos me ajudem, talvez, a explicar o pensamento melhor, mas sendo que o Pai espera adoradores, Ele procura, e o assunto da adoração é justamente a obra do Senhor Jesus, a morte, que fazendo parte dela, ou sendo a essência dela. Se nós não estamos fazendo a proclamação diretamente a Deus o Pai e a Deus o Filho, sendo que eles têm essa expectativa da nossa parte. E com relação ao contristamento, vimos que nessa cena, claro, é no céu, mas vimos que houve um contristamento, mas que não ficou nisso. Antes, pelo contrário, houve até, não chores, houve a vitória. Então, é uma comoção que não precisa ser só de desolação, que não é de desolação, é uma comoção positiva.